Lista de exercícios movimentos da psicologia no século XX sair. Questão 1 de 10. Você acertou 10 de 10 questões. Verifique o seu desempenho e continue treinando. Você pode refazer o exercício quantas 1, 2, 3, 4, 5 vezes quiser. 6, 7, 8, 9, 10. Verificar desempenho. Corretas 10. Em branco 0. 1 marcar para revisão. Os estudos e pesquisas em neurociência trazem qual perspectiva para as psicoterapias? Entre as citadas a seguir. A substituição das terapias pelos tratamentos orgânicos. B. A real compreensão do mistério do funcionamento psíquico. O questionamento severo do fundamento das abordagens que adotam o C. Inconsciente. As explicações da neurociência para a compreensão dos efeitos produzidos pela D. Psicoterapia. As variáveis biológicas são desnecessárias para a compreensão do fenômeno. E. Psicológico. Resposta correta. Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado. Gabarito comentado. Os estudos e pesquisas em neurociência trazem explicações para os efeitos produzidos pela psicoterapia, o que contribui para a compreensão do fenômeno psicológico. 2. Marcar para revisão. Inteligência emocional é a habilidade de compreender e gerenciar as próprias emoções, as dos outros. No contexto de ambientes de trabalho ou estudos, essa habilidade pode ser aprimorada através de práticas como a disciplina focada, o aprendizado por feedback e a administração de recursos pessoais. Associe os termos técnicos relacionados ao desenvolvimento da inteligência emocional com suas respectivas descrições. Termos associativos. 1. Disciplina focada. 2. Feedback construtivo. 3. Administração de recursos pessoais. Descrições. Habilidade de organizar atividades e priorizar tarefas, promovendo o uso eficiente do tempo e do foco. Prática de avaliar ações com base em retorno crítico e construtivo, favorecendo o aprimoramento contínuo. Capacidade de planejar e gerenciar tempo, energia e recursos para equilibrar demandas pessoais e profissionais. A1, 3, 2. B3, 2, 1. C2, 1, 3. D1, 2, 3. E 2, 3, 1. Resposta correta. Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado. Gabarito comentado. A resposta correta associa cada termo técnico com sua respectiva descrição. A. Disciplina focada refere-se à organização e priorização de tarefas, o feedback construtivo permite aprimoramento contínuo com base em retornos críticos, e a administração de recursos pessoais visa o equilíbrio entre demandas pessoais profissionais. 3. Marcar para revisão. CESP-Sebrasp 2017 adaptada de acordo com as contribuições freudianas, o sujeito seria determinado por seu inconsciente. Sobre o aparelho psíquico, analise as asserções e segunda. E o aparelho psíquico seria constituído por 3 instâncias ID, ego e superego. Por quê? Segunda, o ego é o responsável pela mediação entre as moções advindas do ID, as exigências do superego e a realidade externa. Marque a alternativa que apresenta a relação correta entre as asserções I e segunda. As asserções I e segunda são verdadeiras e a asserção segundo é uma justificativa para a asserção I. As asserções I e segunda são verdadeiras, mas a asserção segundo não é uma justificativa para B. A asserção I. Se a asserção I é verdadeira e a asserção segundo é falsa. D. A asserção I é falsa e a asserção segundo é verdadeira. E as asserções I e segunda são falsas. Resposta correta. Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado. Gabarito comentado. As asserções I e segunda são ambas verdadeiras. A primeira asserção afirma que o aparelho
psíquico é composto por três instâncias id, ego e superego, o que está correto de acordo com a teoria freudiana. A segunda asserção afirma que o ego é responsável pela mediação entre as moções advindas do id, as exigências do superego e a realidade externa, o que também está correto. No entanto, a asserção segundo não justifica a asserção I, pois a função do ego não explica a constituição do aparelho psíquico. Portanto, a alternativa correta é a B. As asserções I e segunda são verdadeiras, mas a asserção segundo não é uma justificativa para a asserção I. 4. Marcar para revisão. Do ponto de vista epistemológico, é possível abordar a história da ciência psicológica, que começa com Wundt e James e seus precursores e os sistemas que deles emergiram. Nesse sentido, é importante que conhecimentos fundamentados na laicidade da ciência não se confundam com os conhecimentos dogmáticos da religião. Diante da incidência do discurso religioso, a psicologia sofre tensionamentos internos, e os conselhos profissionais da área têm se encontrado na posição de alvo de ofensivas contra algumas normativas, frente à reivindicação de uma psicologia cristã. Em meio a este cenário complexo, os conselhos de psicologia têm produzido marcos de referência para a defesa da laicidade e recusa de fundamentalismos, sendo atualmente atores estratégicos na defesa da democracia brasileira. Nesse contexto, avalie as afirmações a seguir. E o debate sobre laicidade, democracia e psicologia tem refletido o esforço epistemológico em reafirmar a autonomia da psicologia como ciência e profissão. Segunda, o psicólogo, segundo o Código de Ética Profissional, deve contemplar a diversidade que configura o exercício de sua profissão e, desse modo, deve relativizar o princípio da laicidade. Terceira, o desenvolvimento da psicologia, em termos epistemológicos e de suas práticas, tem sido orientado pelas transformações e demandas sociais. Quarta, a psicologia, como ciência e profissão, deve ser crítica e reflexiva e, portanto, contrária a qualquer posicionamento fundamentalista. É correto apenas o que se afirma em A e quarta, B segundo e terceira, C segundo e quarta, D segunda e terceira, e terceira e quarta. Resposta correta. Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado. Gabarito comentado. A resposta correta é I, terceira e quarta. Segunda, o psicólogo, segundo o Código de Ética Profissional, deve contemplar a diversidade que configura o exercício de sua profissão e, desse modo, deve relativizar o princípio da laicidade. O princípio da laicidade não pode ser relativizado. O debate sobre laicidade, democracia e psicologia tem refletido o esforço epistemológico em reafirmar a autonomia da psicologia como ciência e profissão. O desenvolvimento da psicologia, em termos epistemológicos e de suas práticas, tem sido orientado pelas transformações e demandas sociais. A psicologia, como ciência e profissão, deve ser crítica e reflexiva e, portanto, contrária a qualquer posicionamento fundamentalista. 5. Marcar para revisão. A inteligência emocional é considerada uma competência essencial para o desenvolvimento pessoal e profissional, promovendo habilidades que ajudam o indivíduo a lidar com as próprias emoções e a entender as dos outros. Qual dos itens a seguir é um dos pilares da inteligência emocional, conforme o modelo proposto por Daniel Goleman? A criatividade espontânea. B. Empatia. C. Reflexão contínua. D. Determinação inabalável. E foco direcionado. Resposta correta. Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado. Gabarito comentado. A empatia é um dos pilares da inteligência emocional, permitindo ao indivíduo se colocar no lugar do outro e compreender suas emoções, fundamental para estabelecer relacionamentos saudáveis e promover a colaboração. 6. Marcar para revisão.
A psicanálise, iniciada por Freud, revolucionou o entendimento da psicologia humana. Este movimento destacou-se pelo estudo do inconsciente e dos processos mentais não observáveis diretamente. Seu impacto foi significativo na forma como a psique é compreendida e abordada em terapias. Qual conceito é central para a psicanálise, conforme descrito por Freud? A condição pré-consciente. B. Reforço positivo. C. Inconsciente. D. Campo fenomenológico. E condicionamento clássico. Resposta correta. Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado. Gabarito comentado. A psicanálise, fundada por Sigmund Freud, é conhecida por enfatizar o papel do inconsciente na determinação do comportamento e pensamento humano. Enquanto outros conceitos como condição pré-consciente, reforço positivo, campo fenomenológico e condicionamento clássico pertencem a diferentes escolas ou teorias psicológicas, é o inconsciente que está no cerne da psicanálise. 7. Marcar para revisão. A resolução do Conselho Federal de Psicologia N002-2004 reconhece a neuropsicologia como especialidade em psicologia para finalidade de concessão e registro do título de especialista. Sobre esta resolução, marque a alternativa correta. Traz a definição dos conceitos, princípios, procedimentos adotados na neuropsicologia e apresenta os requisitos estabelecidos na mencionada. A resolução foi elaborada tendo como referência documentos da Comissão Internacional de Testes e da Associação Americana de Psicologia, dentre outras associações de renome internacional. Apresenta um dos requisitos mínimos para que o instrumento de avaliação seja B. Aprovado é a apresentação de fundamentação teórica com, no mínimo, 30 laudas específicas que versem sobre o construto que será avaliado. Apresenta a definição de neuropsicologia e considera os testes recebidos para a avaliação seguirão uma tramitação que inclui a recepção, a análise, a avaliação, a c. Comunicação da avaliação aos requerentes, com prazo para recurso, a análise do recurso e a avaliação final. Define neuropsicologia e recomenda o teste psicológico em condições de uso. D. Aquele que, após receber parecer da comissão consultiva em avaliação psicológica, for aprovado pelo Conselho Federal de Psicologia. Essa especialidade irá atuar no diagnóstico, acompanhamento e tratamento de transtornos. Além disso, irá atuar na pesquisa da cognição, das emoções, da e personalidade e do comportamento, sob o enfoque da relação entre esses aspectos e o funcionamento cerebral. Resposta correta. Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado. Gabarito comentado. A resolução do Conselho Federal de Psicologia N002-2004 reconhece a neuropsicologia como uma especialidade em psicologia que atua no diagnóstico, no acompanhamento, no tratamento e na pesquisa da cognição, das emoções, da personalidade e do comportamento, sob o enfoque da relação entre esses aspectos e o funcionamento cerebral. 8. Marcar para revisão. IBAD 2020 adaptada à psicologia do desenvolvimento é responsável pelo estudo do ser humano ao longo de todas as suas fases de vida. Ela estuda como a cognição se desenvolve e como o comportamento muda durante a fase de crescimento. Nesta questão, falaremos de 6 teorias sobre o desenvolvimento humano: a Gestalt, a psicanálise, o behaviorismo, a psicologia cognitiva, Piaget e Vygotsky, pois seus pensamentos são fundamentais para explicarmos os avanços que ocorreram na psicologia do desenvolvimento. Assinale a alternativa que apresenta corretamente autor e pensamento. Gestalt em relação ao desenvolvimento humano, só acontece porque a criança precisa satisfazer uma série de necessidades em cada estágio evolutivo. Portanto, classifica o desenvolvimento em etapas de acordo com a forma como a satisfação dessa série de necessidades é estabelecida.
Psicologia cognitivista sugere que o indivíduo é um produtor de informação que B. Constrói representações internas, a partir das representações externas como é o mundo. Behavioristas. O desenvolvimento está baseado em estruturas de origem biológica que aprendemos a usar à medida que crescemos. Portanto, não haveria C. Um desenvolvimento no aspecto da gênese e estágios evolutivos, apenas a descoberta progressiva das capacidades do cérebro. Psicanálise. O desenvolvimento era inseparável do ambiente social, uma vez que a cultura e a sociedade transmitem formas de comportamento e de organização. D. Do conhecimento. Claro, não é um processo de copiar e colar, a criança constrói a sua realidade através do que a sociedade lhe mostra. Vygotsky. O desenvolvimento somente é entendido com os diferentes tipos de aprendizagem que são considerados neste contexto. A criança nasce com uma série de respostas incondicionais e inatas, que através da experiência vão associando a outros estímulos. Resposta correta. Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado. Gabarito comentado. A alternativa correta é a B, que se refere à psicologia cognitivista. Esta teoria sugere que o indivíduo é um produtor de informação que constrói representações internas, a partir das representações externas como é o mundo. Em outras palavras, a psicologia cognitivista se concentra em como as pessoas entendem, pensam e lembram informações. Acredita-se que o estudo dos processos internos, incluindo percepção, atenção, linguagem, memória e pensamento, é crucial para entender o comportamento humano. Portanto, essa teoria é fundamental para a psicologia do desenvolvimento, pois ajuda a explicar como a cognição se desenvolve ao longo do tempo. 9. Marcar para revisão. O sistema de crenças é mantido pelo senso comum, do lado oposto está a ciência. Sobre a perspectiva Zeitgeist, analise as asserções e segunda. E em ciências devese achar e deduzir antes de observar e encontrar as evidências. Por quê? Segunda, é deduzindo que se constrói a ciência, tudo necessita ser investigado e corroborado. Marque a alternativa que apresenta a relação correta entre as asserções e segunda. As asserções e segunda são verdadeiras e a asserção segundo é uma justificativa para a asserção e. As asserções e segunda são verdadeiras, mas a asserção segundo não é uma justificativa para b. A asserção e. Se a asserção e é verdadeira e a asserção segundo é falsa. D. A asserção e é falsa e a asserção segundo é verdadeira. E as asserções e segunda são falsas. Resposta correta. Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado. Gabarito comentado. As asserções e segunda são falsas. A ciência não se baseia em suposições ou deduções. Sem a devida observação e evidência. O método científico requer que as hipóteses sejam testadas e validadas por meio de experimentos e observações antes de serem aceitas. A asserção está incorreta ao afirmar que em ciências devese achar e deduzir antes de observar e encontrar as evidências. A asserção segundo também está equivocada ao afirmar que é deduzindo que se constrói a ciência. Na verdade, a ciência é construída através de um processo rigoroso de investigação e corroboração de evidências, não apenas por dedução. 10. Marcar para revisão. A teoria da Gestalt, desenvolvida por psicólogos como Max Wertheimer, enfatiza a percepção do todo como mais significativa do que a soma de suas partes. Esta abordagem revolucionou o entendimento da percepção e da cognição humana, destacando a importância das relações e configurações na psicologia. Qual é o princípio fundamental da Gestalt? A. Reforço negativo. B. Percepção do todo. C. Inconsciente. D. Condição pré-consciente. E comportamento observável. Resposta correta.
Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado. Gabarito comentado. A Gestalt, como uma escola de pensamento na psicologia, baseia-se no princípio de que a percepção do todo é mais significativa do que simplesmente a soma de suas partes. Este conceito se diferencia do foco em aspectos como reforço negativo, o inconsciente, condições pré-conscientes ou comportamento observável, todos pertencentes a diferentes teorias ou abordagens psicológicas.